Eu terminei a estação de monta no Egito, depois eu recebi um outro convite para ir trabalhar na França. Fui trabalhar com um cavalo de pismo na França. Na época eles eram os recordistas nacionais de venda. Tinham vendido um cavalo que chamava Jalis de Riverland para os donos da Louis Vuitton. Era o recorde nacional da França. Acabei voltando para o Egito depois por mais 2, 3 anos. E no final, o último trabalho internacional meu foi na Arábia Saudita. Eu trabalhava para um príncipe lá. Na época era um dos 5 maiores investidores de cavalo árabe do mundo, né? Chama-se Atba Stud. Guilherme Ito. Júnior, obrigado, meu parceiro. Bom ter te conhecido, cara, esse Faz um tempo tempo atrás. Faz um tempão que a gente tá combinando aqui de vir pra cá, né? Fazer essa matéria, ter um bate-papo aqui e... Você tá me enrolando. Deu certo. Você tá me enrolando. Eu tava. Não é correria. Correria de estação de monta pra gente é um pouco mais corrido. E aí acaba que agora tá um pouco mais tranquilo e eu consigo te dar a atenção devida que precisa, né? Guilherme, eu quero que você me conte assim, né? Hoje o vídeo da gente, o conteúdo da gente é sobre reprodução equina. Só que antes da gente chegar nesse detalhe, nesse fundo, eu queria saber um pouco mais sobre o Guilherme. Vamos lá. Eu vou tentar resumir um pouco, a história é um pouco longa, né? Eu sou de São Paulo, da cidade de Avaré, e sempre fui um apaixonado por cavalo, e acabou que essa paixão me levou, inevitavelmente, a fazer o curso de veterinária. E aí eu fiz o curso de veterinária, e depois eu acabei me especializando na área de reprodução equina. Tá, eu quero saber um pouco mais. Você veio de família já relacionada ao mundo do cavalo? É muito doido, né? Como é que é um pouco da história do teu pai? Meu pai era executivo de multinacional, nasci em São Paulo, capital. Minha mãe também trabalhava em outra coisa e a paixão pelo cavalo ninguém sabe de onde que veio. Quando a gente se mudou para o interior de Avaré, que é a cidade da minha mãe, eu tive a oportunidade de... Que idade que você tinha? 6, 7 anos. Quando a gente tem 6, 7 anos, aquela primeira pergunta que faz pra gente, se a gente fala, quer ser policial, bombeiro, né? A gente quer ser herói. É engraçado, eu desde muito pequeno, todo mundo me perguntava, eu falava assim, o que você quer ser? Eu vou ser veterinário de cavalo, desde muito pequeno. É muito doido isso. E quando eu fui pro interior, aí eu tive a possibilidade de ter um pouco mais de contato com o cavalo, porque minha família não vem do cavalo, Vocês né? são quantos irmãos? 2. 2 irmãos. E aí me matricularam nas escolinhas de equitação e começou devagarzinho, eu comecei a participar de campeonato. Mas isso é um pedido teu? Isso, pedido meu. E aí a coisa ficou um pouco mais séria. Meu pai começou a investir um pouco mais em cavalo e a gente comprou trailer, enfim, aquela coisa para começar realmente a participar de provas, né? O que era a modalidade? Tambor e baliza, Você fazia tambor e baliza? Lá também o cross country é muito forte também, sim, né? Sim. Mas naquela época, década de 80, 90, o laço não era acessível para crianças, né? A modalidade que tinha disponível para molecada. Até hoje, se for para pensar, a criançada é equitação, próximo passo é tambor, né? Tambor, hoje também tem o hipismo, né? Que tá dando Comecei espaço. com o hipismo, né? Com o clássico. Depois eu acabei indo porque era interior, as provas eram mais voltadas para o quarto de milha. E aí foi onde eu comecei a ter um pouco mais de ligação, um pouco mais séria com o cavalo, né? Certo. E foi inevitável. Isso acabou me levando para a universidade de veterinária e querer trabalhar com o cavalo, né? É quase que inevitável. Mas eu vou te falar um trem, né? Você não é um cara tão velho, né? Você tá com 30 e quantos anos hoje? 42. 42 aí. Eu achei que você era mais novo, bicho. Pintando o cabelo. Tá andando só no asfalto, né? Mas aí a pergunta que eu te faço, né? Quase todo mundo quando forma, igual a sua geração até que o pet ainda não era tão forte, né? Uhum. A questão do mundo pet, né? Cachorro, gato, essas coisas. Hoje, às vezes, muitas pessoas que estão formando já estão se direcionando mais para essa área. Uhum. O pessoal fala que é uma área mais comercial, né? Que o cara pode ter uma loja. Sim. E aí vai para essa parte clínica de cachorro hoje. Eu acredito que na sua época, realmente, às vezes o forte era boi, né? Sim, eu cheguei a cogitar na época a trabalhar com reprodução de bovinos. Reprodução sempre foi minha grande paixão, né? Mas eu tive um pouco de sorte, talvez, né? A vida acabou que me deu oportunidades para que eu realmente seguisse o que eu queria, o que eu planejei.
Então, assim, falando um pouco mais depois da vida profissional, quando eu me formei, eu fui trabalhar com Marcelo Pessoa, que quem é da área conhece, ele talvez seja um dos maiores nomes, uma das pessoas mais importantes dentro da reprodução. É um ícone da profissão. Ele é muito grande. Ele tem um centro de reprodução em Bauru gigantesco lá, faz, sei lá, muita coisa. O cara é de se espelhar, né? E aí eu fui trabalhar como residente dele, que na época era um dos maiores áreas do estado de São Paulo. Se chamava, muita gente vai lembrar, se chama Paint Collection. Eram áreas de mais de 500 animais e a gente fazia 250 embriões por ano lá. Eu fiquei durante quase 2 anos e meio trabalhando como residente dele nesse Aras. E ali foi o começo. Ali foi o começo mesmo do que você falou, eu quero isso. Pós me formar na faculdade de veterinária. Quando encerrou esse período, Júnior, ele me aconselhou, falou assim, você quer trabalhar realmente como veterinário de reprodução e tudo mais, eu acho que você deveria passar um tempo e fazer uma especialização nos Estados Unidos, alguma coisa desse gênero. E ele me arrumou para ir embora para a Universidade do Colorado, que é uma das melhores universidades de biotecnologia lá. E lá eu fui para lá e fiquei 6 meses com a doutora Elaine Carnevale trabalhando com ICSI e transferência de óssito. Na época, no mundo, comercialmente, ela era a única que vendia esse tipo de serviço, né? Na época. Como você entrou no detalhe, só para a gente pontilhar. Reprodução, quando a gente fala em reprodução, só que assim, a gente está contando a tua história, né? Depois a gente vai entrar nessas partes técnicas. Guilherme, a gente estava falando da tua história, né, cara? E aí você falou que basicamente praticamente não, se especializou fora do Brasil, né? Sim, na verdade eu fiquei 6 anos morando fora do Brasil, trabalhando só com reprodução de cavalo, Júnior. Essas 2 potas que chegaram aqui, que lindas. Nossa, muito linda. Essa aqui é Gunner. Essa é Gunner da Nitiagen, ela acabou de ser comprada no leilão JBJ por um cliente da gente, o Guilherme, do Rancho Boi Bravo. E essa daqui ele comprou no leilão do Rafael Franco. Pô, que show. Eu tive lá no Rafael, em Tubiara. O pai é um one-time pepto, se não me engano. Show de bola. 2 lindas éguas aí, então vieram para coletar embrião também. Então, vamos mudar muito do foco, não. Júnior, eu quero vamos entender, deixa eu entender mais. Eu quero entender mais sua história. Porque para mim o que mais me encanta no mundo do cavalo como é que eu vou falar para você? Como eu acredito que os proprietários dos animais que estão aqui, você é a paixão sobre o cavalo, né? Pois é. Mais do que devia. Porque é igual você falou, né? Desde criança você já se via sendo profissional na área. Exato. Sempre foi uma certeza de quando eu era criança. E aí eu tava te contando, eu quando terminei o meu período de residência com esse grande profissional que é o Marcelo, ele me ajudou a ir para a Universidade do Colorado e eu fiquei 6 meses lá com uma pessoa que na época só ela fazia ICSI, transferência de óssito no mundo, né? E lá, cara, foi muito louco, porque eu queria tentar ficar lá nos Estados Unidos, trabalhar um tempo. E lá eu recebi uma proposta de ir embora pro Egito, cara. Pra mexer com outra linha de animal, então. Quem me chamou... Porque o Egito então eu sei, não é quarto de milha. Foi uma juíza internacional de cavalo árabe que trabalhava lá, tinha contato com, na época era o presidente da Associação dos Criadores de Cavalo Árabe do Egito, um grande criador lá, e eles me falaram que no Oriente Médio não tinha ninguém que trabalhava com transferência de embrião, com biotecnologia. E isso me atiçou. Isso falou, porra, eu vou lá pro Oriente Médio. E eu acabei indo, aceitando a proposta. Vamos voltar. Até ter toda essa bagagem, o estalo para genética equina foi naquela questão que a gente falou, tipo assim, você ainda pensou na bovina, mas aí o amor pelo cavalo falou mais alto? Quando eu recebi o convite de trabalhar com o Marcelo Pessoa, eu já nem cogitei, aí o bovino morreu, né? O bovino, na verdade, eu estava ainda amarrado porque eu não tinha certeza se eu conseguiria me inserir dentro do mercado de equino, que é muito competitivo, muito fechado, né? Na verdade, acho que até para os treinadores, né? A gente fez um vídeo passado também falando com o Sérgio, vem a questão da construção, né? Da base. Porque até hoje, saber, né? Você é o Guilherme, mas hoje você é o Royal Breeds, né? Uhum. Que é o seu centro de reprodução. Sim, sim.
Então, até você chegar no ápice de confiança, porque, pô, só de você me falar desses 2 animais hoje, que próximo dessa gravação nossa, foi os 2 maiores leilões hoje do Goiás. Sim. E em relação ao cavalo, e vieram direto para cá. Estão com você. Então, isso já mostra, acho que acredito que sua grande capacidade. O pessoal, e profissional que você é. O pessoal, graças a Deus, confia no trabalho da gente, né? Mas também é uma história aí de quase 20 anos, né? Vamos voltar lá então. Estados Unidos, foi chamado para o Egito. Egito. E aí eu fui para lá, enfim, e aí comecei a desenvolver um trabalho no Oriente Médio de reprodução. Né? Isso por quantos anos? Entre Egito, Arábia Saudita, eu acabei ficando lá quase uns 4 anos, né? Nossa. Então depois eu fiz uma estação de monta no Egito. E aí, Júnior, assim, eu acabei voltando para o Egito, né, para trabalhar por mais algumas estações de monta e também fui terminar na Arábia Saudita. E sempre que era possível, no final de cada estação de monta e nos períodos de intervalo, eu elegia um lugar para ir passar um tempo para poder aprimorar. Então tive a oportunidade também de ficar na Universidade da Califórnia em Davis, que é uma grande universidade. E na Europa eu fiquei em 2 grandes centros de reprodução lá também. Um na Itália, que é a Select Breeders da Itália, que na época eles que iniciaram ali um outro programa de ICSI com o cara que eu acho que talvez tenha os melhores resultados do mundo hoje, que é o Cesare Galli. E aí eu acabei ficando também num outro lugar na Bélgica, que talvez hoje seja o maior centro de reprodução da Bélgica, que se chama Kerros. Eles devem fazer aí aproximadamente mais de 1000 prenheses de embrião entre ICSI e embrião. Então é um pessoal muito grande. Na época o Peter Dales estava lá. Então a gente sempre, apesar de estar trabalhando, a gente sempre todo ano procurava estar renovando e buscando mais informações. Reciclando, né? Reciclando. Olha, eu fico muito feliz de você abrir as portas para mim. Porque, igual eu falo, assim, ó, já tem 3 anos que eu tô com a loja aberta e você frequenta a loja, e eu sempre... o Guilherme, Guilherme, você faz o quê? Não, eu mexo com reprodução e tal. Pô, Júnior, coloca isso na tua loja aqui que eu preciso na estação. E sempre me alimentando aquela curiosidade. E é onde entra aquele tabu, né? Porque, tipo, você fala assim, quem que é o Eurípides fez a Euricamp? Caiu do céu também, puf. E, quem que é o Guilherme na reprodução? Você também chegou em Anápolis, vamos dizer que falta esse conhecimento, saber quem é o Guilherme. E até porque também a gente muitas vezes, hoje a gente tem a oportunidade num bate-papo. Já é 3 anos, você conhece muita gente, mas digo assim, mas nem todo mundo tem acesso, aí não sabe. E a gente também muitas vezes não fala, né? Porque também para não ficar também. Não tem jeito de você ficar contando essa história para todo mundo e tal. Então, assim, eu espero que esse vídeo, cara, de alguma forma, abra mais portas para você na questão de estar no Goiás, porque eu acho que pela bagagem que você já tem portas abertas onde você quiser ir na tua profissão. Mas eu digo no Goiás na questão de visibilidade, as pessoas entenderem mais tua história. Que não começou ontem, né? Que não começou ontem. Não é 3 anos, você quer esse cara do nada começou a mexer com reprodução. Tem uma bagagem do caramba. Como eu falo da minha esposa, ela é concursada temporária, né? Então, às vezes eu até sou meio rude com ela, eu falo, poxa, amor, vai trabalhar, cara, você é dentista, e aí todo esse tempo que você vai ficar fora nesse concurso teu, quando você voltar, você vai ter que começar tudo do zero de novo, né? Então isso é muito complicado. Igual, você fez tua escolha, né? Você foi para fora do país e tal, mas eu acredito que você veio com uma bagagem monstra. Foi bem legal. Então, assim, aí nem que não queira a volta, é um recomeço, né? Mas, cara, a gente tá nas raízes da gente, tá com família. Porque é aquele negócio, ou você tira teu pai e todo mundo do trabalho deles aqui e leva lá pra você, e aí eu sou apaixonado pelo Goiás. Não é o mundo deles, né, do cavalo. Sim. Porque é um mundo meio particular também de cada um, de quem gosta. Então, assim, eu acredito que vamos dizer que esse recomeço teu, e eu acredito que esse vídeo vai mostrar que realmente é só um recomeço no Brasil e mostrar, a bagagem que você tem, cara. E aí, como eu falei, adoro o Goiás, cara, eu tô em casa louco. aqui. Não, eu acho que a logística para você também é boa do Goiás, né? E eu acho que você, igual você falou, você acredita na questão, você é um cara novo, cara. Então, a questão do crescimento teu pessoal e você, vamos dizer que iniciar esse trabalho aqui, você tá fazendo teu nome, né? Porque assim, não falando, mas em São Paulo, você ia se misturar com outros profissionais. Eu ia ser mais um. Tem outros grandes profissionais lá que fizeram esse mesmo trajeto que eu.
Eu terminei a estação de monta no Egito, depois eu recebi um outro convite para ir trabalhar na França. Fui trabalhar com um cavalo de pismo na França. Na época eles eram os recordistas nacionais de venda. Tinham vendido um cavalo que chamava Jalis de Riverland para os donos da Louis Vuitton. Era o recorde nacional da França. Acabei voltando para o Egito depois por mais 2, 3 anos. E no final, o último trabalho internacional meu foi na Arábia Saudita. Eu trabalhava para um príncipe lá. Na época era um dos 5 maiores investidores de cavalo árabe do mundo, né? Chama-se Atba Stud. Nesse período todo foram quase 6 anos de... Aí, vamos lá. Eu acho que você chegou... Como é que eu vou falar assim? Você chegou no ápice do ápice. Você tava nos maiores. Sim. O que é que falou mais alto para voltar pro Brasil? Cara, eu já estava muito tempo fora do Brasil. Costume muito diferente, né? Língua, comida. Cultura, e aí o tempo estava passando e eu pesou um pouco a vida pessoal. E aí foi quando eu decidi voltar para o Brasil. Eu até tentei por um período curto mudar de profissão. Na época eu fui trabalhar com meu pai, no ramo imobiliário. Quando volta, é igual a gente fala, né? No Brasil, acho que no Brasil num todo, né? Existe muita questão da indicação, né? Às vezes até regional é mais também isso, mas culturalmente é regional, mas o Brasil inteiro às vezes é a questão da confiança, que igual eu acredito que esse criador hoje te indica outro criador Sim. que quer confiança, Sim. outro, e isso vai construindo uma base, né? Vamos dizer que tua base do ápice, você estava fora do Brasil, você não fica sendo visto aqui, né? O meu trabalho basicamente foi realizado todo fora do Brasil, né? Então, uma das coisas que assim me fez também dar um tempinho é que, tipo, aqui no Brasil eu teria que recomeçar do zero, voltar tudo. Você fica assim, poxa, né? Do começo, né? E aí, talvez uma coisa que seja... Como que eu vim parar aqui no Goiás? Justamente é porque o mercado no estado de São Paulo está muito saturado, muito competitivo. Então a volta sua, no caso esse stand-by que você deu, né? Que você tentou voltar a trabalhar aí, vamos dizer assim... Em outra área. Em outra área... Você voltou, aí você voltou em São Paulo ou já voltou direto pra cá? Não, eu voltei, fiquei alguns anos em São Paulo e quando eu me dei conta que eu não conseguia ficar longe do cavalo e que a reprodução e tudo isso era realmente o que eu gostava muito, era a minha grande paixão, eu procurei sair dos lugares onde já está um pouco saturado para recomeçar. Sim. Então eu tinha alguns amigos aqui também no Goiás, o Rodrigo Florentino que trabalha com odontologia, que é um grande profissional, me incentivou e eu vim para cá, um cavalo e 2 malas. Cara, e começamos do zero aqui, há 6 anos atrás. Vou falar, talvez você é ignorante, como sempre eu sou, mas eu falo. O cavalo em São Paulo, em comparação a nós aqui hoje no Centro-Oeste, desculpa a minha ignorância, você vai me corrigir se eu estiver certo ou não. Eu penso que a gente ainda está muito atrás da evolução do cavalo para o sul, porque eu falo que eu tiro por base assim hoje, Chifrinho, Diguinho, que eu vejo a geração, que o vô deles já eram laçadores. Então passou para o filho, que passou para o neto, do neto está passando para os bisnetos. Aqui a gente ainda tá, acho que na geração do vô deles, assim, meu ponto de vista, que ainda minha filha vai gostar e os filhos delas, os filhos da minha filha, meus netos, eu acho que vão gostar muito mais, que já é a geração atual hoje, que fomenta para São Paulo. Então, realmente, eu acredito que hoje no Goiás tem muito o que crescer o cavalo. Sim, sem dúvida. Tem muito. Sem dúvida. Né? Porque eu acho que esse tabu, ter um cachorro em casa e ter um cavalo, eu acredito que os custos não são diferentes. Custos, né? Porém, um cachorro você se cria dentro de casa, um cavalo não. Então, você requer uma estrutura maior para... Sim, sem dúvida. Para ter ele. Mas eu acho que a despesa, o custo, né, é basicamente o mesmo. Manter. Não sei. Eu digo trato, ração, porque assim, cachorro às vezes adoece muito, então você gasta com veterinário e tal. Igual um cavalo nem que não queira, tem todo o cuidado, mas é trato, manter casco, alimentação também. Eu acho que ambos são... Se a gente estiver principalmente falando de um cachorro grande e muito bem cuidado e tudo mais, ele gera um custo. Eu acho que ambos têm um custo alto, independente de um ser maior ou igual, né? O cavalo, infelizmente, ele tem um custo alto, né? E aí eu falo, é o tabu. Então, acho que as pessoas estão começando a ver isso.
Mas eu acho que também tem essa um pouco coisa, né? Que é uma coisa muito distante. Não necessariamente, porque você não precisa ter um cavalo top campeão de 100, 200 mil reais. Você pode ter um cavalo para uma cavalgada. É como cachorro. É porque o cachorro ficou tão comercial que a gente fala, os primeiros cachorros às vezes chegam à raça, é muito caro. E aí como vai muita gente tendo, vai custeando isso, vai barateando. Você tem animais para todas as faixas, e para todas as classes e para todos os tipos de utilização, seja para uma cavalgada, seja para um passeio, seja para competições de alto rendimento, né? Então depende muito do que você está procurando. Sim, né? Sim. É o hobby, né? Exato. E aí cada um vai dentro do que cabe no bolso, né? Então, a Fundação Royal Breeds surgiu então aqui? Aqui. Eu vim pra cá um pouco perdido ainda, porque eu não conhecia nada, comecei devagarzinho. Depois de 1 ano, 2 anos já, eu comecei a ver a necessidade e comecei a resgatar algumas ideias, alguns planos que eu tinha, alguns sonhos que eu tinha de montar um centro de reprodução, ter um local para captar os clientes, porque assim, infelizmente eu sou só eu não consigo não dá pra atender todos os clientes. Corre coleta animal, não às tem. Vezes Então se reúne tudo aqui, você consegue atender sincronizar, você consegue cuidar dos animais certinho, fazer os tratamentos certinho. Porque eu tenho cliente de Vianópolis, eu tenho cliente de Nerópolis, eu tinha cliente de Araguaiânia, cliente de Hidrolândia, e a gente é um só, a gente acaba, e na estrada a gente perde muito tempo. Então a central foi justamente a ideia, não era só uma vontade ou um sonho, mas também uma maneira prática de, né, captar e poder atender com o mesmo padrão de qualidade todos os clientes que estivessem dispostos ou que quisessem trabalhar com a gente. Então a gente acabou encontrando essa propriedade aqui em Anápolis, e há 3 anos atrás a gente está aqui, fixado aqui em Anápolis e recebendo os clientes aqui. Voltando na questão do teu profissionalismo e da tua história, eu vejo que tudo é baseado no amor, né, do cavalo que você tem, no acreditar. E aí eu queria saber e que você falasse o quanto o cavalo é importante na tua vida, então. Quanto o cavalo te representa. Júlio, eu acho que não dá nem pra mensurar, cara. Parece piegas ou chavão que eu vou falar, mas assim, o cavalo tá na minha vida desde os 6, 7 anos de idade, eu tô com 42. Eu me formei em veterinária para trabalhar, e desde quando eu me formei, eu trabalhei com um cavalo. Ele me proporcionou a morar na América do Norte, na Europa, no Oriente Médio, viajar o mundo, conhecer o mundo, fazendo um trabalho que eu sou apaixonado. Então, é imensurável. Não só na parte financeira, que é o meu ganha-pão hoje, mas também na parte cultural e de experiência de vida e de agregar como experiência, né, que vai além só do dinheiro. Então o cavalo para mim é algo que não dá para ficar sem. E é aquela velha história, a gente que trabalha com cavalo, quando tem um final de semana, um feriado, o que a gente vai fazer? Vai num leilão, vai numa prova, vai montar. Não tem jeito. Agora eu te falo, você passa o dia inteiro trabalhando aqui, da noite, o que você quer? Você quer ir laçar. Você é doença, isso, como alguns dizem, isso é doença. E o problema é que, tipo, o cara que é alcoólatra, ele tem alcoólatras anônimos para se tratar cavalo. Não tem os cavalos anônimos, né? Os dependentes de cavalo. Verdade, mas cara, é uma doença boa. Eu acho que é uma doença terapêutica. Sim, sem dúvida. De alguma forma recupera de outras coisas. Conheço muitas pessoas que tinham problemas pessoais e que a válvula de escape foi o cavalo e que mudou a vida de muita gente. Viajando aqui, haja ecoterapia, muda a vida de muita criança. Eu falo que cavalo é o vício, sabe por quê? Tem 10 anos meu pai comprou uma chacrinha aqui e tinha uns 5 anos que eu não tinha animal. Montei a loja, comprei uma égua. Tô com 7 animais lá em casa, eu não sei como é que isso reproduziu. Igual coelho. Rapaz, é sinistro. Mas é maravilhoso. Eu chego em casa, vejo meus potros, a saúde, tudo. Tô pretendendo montar uma estrutura boa também, assim,
de poder acomodar melhor meus animais, até por questão de estar mais presente, né? Um animal solto, você não tem tanta proximidade, né? E vai ficando chucro também, né? Eu tô com 2 éguas minhas domadas lá, o resto é potraiada. Então até os potros, quando tá mais pertinho assim, eles vão ficando mais mansos, você vai sentindo, o animal vai te sentindo também, vai te conhecendo, né? É muito bom. A gente é suspeito pra falar. Né? Tem alguma coisa que a gente esqueceu de contar da tua história? Não, já contamos mentira pra caramba aqui, né, meu parceiro? Oh, obrigado. Obrigado a você, cara. Obrigado por contar a tua história. Vamos ali dar uma olhada no Azego, a gente passa um ultrassom nelas ali e dá uma olhadinha e bate um papo sobre transferência de embrião, inseminação. Então, ó, esse vídeo da história dele tá encerrado, né? Ladainha, hein? Próximo vídeo, então, transferência de embrião. Vamos lá, a gente bate um papo ali e olha ali. Então, bora.